Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo. Boa tarde pessoal. Vamos começar, vamos continuar a leitura do livro A Voz Interior de Paul Becker. A gente parou na página 27, né? Então vamos ler a página 28. Vamos lá. O movimento dos ouvidores de vozes. Em novembro de 1988, fui convidado pelo professor Home para assistir uma conferência em Maastricht, intitulada Pessoas que Ouvem Vozes. A conferência foi realizada no MEC, o conceituado Centro Nacional de Conferências em Maastricht, Holanda, e organizada conjuntamente pela Ressonância, uma organização de autoajuda de pessoas que ouvem vozes, e um departamento de psiquiatria social, na Universidade de Limburgo. A conferência foi uma oportunidade para que profissionais ouvissem relatos sobre as experiências de pessoas que ouvem vozes, juntamente com os quadros teóricos sobre o significado do fenômeno. A conferência foi uma oportunidade onde se apresentou uma explicação radical sobre o significado de ouvir vozes para os indivíduos e como as pessoas podiam lidar com as suas experiências. A chave para esta explicação consistia em retirar ouvidores de vozes do modelo de doença e acreditar esta abordagem na Holanda. Por este motivo, a reunião foi aberta pelo inspetor-chefe para a saúde mental do Ministério da Saúde e Bem-Estar da Holanda. A conferência durou 3 dias de trabalho, onde foram apresentadas muitas contestações sobre o entendimento atual de ouvir vozes. Quando eu entrevistei o Marius Home, logo após a conferência, ele lembrou que decidir realizar uma conferência não foi uma decisão minha, mas da Fundação Ressonância. Os pacientes sentiam que os profissionais não estavam aceitando as vozes como realidade. Desta vez, foram convidados um número menor de pessoas que ouviam vozes e um número maior de profissionais. Ao falar e explicar as suas experiências para os profissionais, esperavam ajudar e esclarecer para as pessoas o que realmente estava acontecendo, contrário da teoria dos profissionais sobre o que realmente acontecia. Eles estavam tentando criar uma ponte, permitindo que os profissionais conhecessem pessoas normais, saudáveis que ouvem vozes sem ser psicóticas. Estas pessoas tinham aprendido a lidar com as suas vozes através de uma teoria própria, que agia como uma âncora para eles. Foi também quando conheci Patsy Hage, uma jovem que era paciente de Marius e que ouvia vozes. Foi Patsy que começou toda a investigação sobre o significado das vozes na Holanda. A história de Patsy é fascinante e dolorosa. Ela ouvia vozes destrutivas e negativas que lhe davam ordens ou proibiam de fazer as coisas. Quando a conheci, ela me contou que tinha momentos em que elas podiam dominá-la completamente. Patsy tinha 30 anos na época e já tinha sido hospitalizada várias vezes e diagnosticada com psicose esquizofrênica. Foram-lhe receitados tranquilizantes, algumas vezes chamados de neurolépticos ou antipsicóticos, como muitos outros pacientes que ouvem vozes, porém sem fazer efeito em neutralizar ou reduzir o número ou a insistência das vozes que ela ouvia, como pretendia a medicação. Porém, eles reduziram a ansiedade que ela sentia sobre a existência e natureza das vozes, mas que ao mesmo tempo reduzia a sua agilidade mental. Lógico que Patsy achava tudo isso muito perturbador e ficava deprimida pela sua incapacidade em sentir e pensar como antes. Foi nesta época que Patsy começou a falar sobre suicídio com mais frequência
e seu psiquiatra, Marius, sentiu que não seria capaz de impedi-la de tomar um caminho de volta, exceto por um elemento positivo no relacionamento deles. Isto poderia ter sido uma história triste, porém familiar, que tem levado à morte de muitas pessoas diagnosticadas com esquizofrenia. O elemento positivo foi que Patsy desenvolveu a sua própria teoria sobre a sua experiência como ouvidora de vozes, como muitos outros têm, e ela teve a sorte de conhecer um psiquiatra que estava preparado para levá-la a sério. Na medida em que Patsy explicava a Marius, era sua opinião de que as vozes não eram parte de uma doença e também não eram alucinações, já que ela estava com elas desde os 8 anos de idade, surgindo logo após ela ter sofrido queimaduras sérias. Posteriormente foi mostrado que até 70% dos ouvidores de vozes passam a ouvi-las após um grande trauma. No início as vozes eram amigáveis e úteis, e durante muito tempo não causaram nenhum problema. E somente depois de completar 15 anos que as vozes se tornaram hostis e raivosos. Ao invés, Patsy explicou que para ela, as vozes eram reais, parte de quem ela era. E apesar de que agora ela sofria com o que as vozes lhe diziam, elas ainda tinham significado para ela, como Patsy disse para Marius. Você acredita em um Deus que nunca vemos ou ouvimos? Então por que você não acredita nas vozes que eu escuto? Marius ficou muito impressionado com o ponto de vista de Patsy, pois como muitos outros psiquiatras, ele sempre desconsiderou as vozes como parte do mundo alucinatório e da ilusão do doente psiquiátrico. Porém havia algo convincente sobre aquilo que ela tinha dito e que fazia sentido para Marius, porque certamente era o caso da nossa sociedade que acredita na existência de Deus. A despeito da falta de alguma evidência física, é aceitável e ninguém que acredita nisso é considerado louco. Ainda assim, a mesma aceitação não é estendida àqueles que a psiquiatria considera alucinantes. Após lutar para aceitar esse ponto alarmante por mais de um ano, ele finalmente passou a acreditar que Patsy realmente ouvia suas vozes e que elas eram de fato significantes para ela. Para Marius, isso foi um grande passo, já que ele vinha se afastando da visão médica dominante e aceitável de que as vozes significavam nada. E em seguida, um dos seus pacientes estava preparado para se separar daquilo que o seu treinamento psiquiátrico tinha lhe ensinado. Ao invés, ele se inspirou na Patsy com um diagnóstico de esquizofrenia, porque o que ela tinha dito fazia mais sentido do que qualquer outra teoria que ele tinha ouvido até então. Apesar dos riscos, ele decidiu tentar fazer alguma coisa positiva sobre esta nova perspectiva. Assim iniciou uma jornada que continua até hoje, uma jornada que crucialmente sempre envolveu ouvidores de vozes e outros descobrindo juntos o que esta experiência pode significar e como ela pode ser superada. 2. A importância de ouvir vozes. É importante enfatizar que o movimento de ouvidores de vozes iniciou simplesmente perguntando a ouvidores de vozes o que as suas vozes estavam lhes dizendo e como era ouvi-las. Isso pode parecer uma afirmação estranha, mas na época ninguém estava interessado no assunto de ouvir vozes. Quando o professor Marius Romme, um psiquiatra holandês, começou a fazer perguntas para pessoas que ouvem vozes sobre as suas experiências e o que elas significavam para elas, seus colegas acharam que ele estava louco. A razão por trás desta forte reação era porque na época pessoas que ouviam vozes eram aconselhadas a ignorá-las.
Afinal, elas não passavam de alucinações, logo sem nenhum significado. Ser dito que as vozes eram só um sintoma de uma doença, quando aquelas vozes são tão reais quanto qualquer outra coisa no mundo físico. É muito frustrante. Considere esta experiência pessoal comum como um exemplo. George ouve vozes o tempo todo. Às vezes as vozes são agradáveis, porém outras vezes elas dizem coisas desagradáveis e o interrompem quando ele prefere se concentrar em alguma coisa acontecendo no mundo físico. Como uma reunião interessante, muitas vezes ele tenta falar sobre estas vozes como membros da classe médica. Ele quer falar sobre o que as vozes dizem e o significado das vozes, porém lhe é dito que elas são somente um sintoma da sua doença, que deve se esforçar para ignorá-las. Porém ele não ouve vozes que falam sobre coisas muito relevantes e significativas para ele. Como que ele pode acreditar que estas vozes fazem parte de um distúrbio e tão insignificante quanto a uma garganta inflamada, em um ambiente onde não existe nenhum incentivo para discutir a questão das vozes? O conselho do médico de George é para aceitar sua experiência como irrelevante. Desde o início, pessoas que ouvem vozes nos contavam que achavam esta abordagem desanimadora, assim como o tratamento que era dado não nos ajudavam em nada a entender ou lidar com as suas vozes. Esta foi a razão que nos levou a descobrir mais por que isso ocorria e o que poderia ajudá-los ainda mais. A palavra-chave é ouvir. Ouvir o que as pessoas nos contam e, a partir daí, desenvolver formas de trabalhos baseados nestas informações. Então, o movimento de ouvidores de vozes foi fundado com base no princípio de descobrir novas e melhores formas de ajudar ouvidores de vozes, incomodados com a sua experiência, a mudar as suas relações e atitudes com as suas vozes. O primeiro objetivo foi encontrar modos de ajudar as pessoas que ouvem vozes a reassumir as suas vidas. O segundo objetivo foi garantir que o que nós aprendemos já era bem conhecido dos familiares, amigos e profissionais, e numa sociedade mais ampla. Temos sempre procurado formas de aumentar o entendimento de todos sobre ouvir vozes e contestar as falsas impressões e ideias que muitas pessoas têm sobre vozes. Sempre acreditamos que se uma sociedade muda a sua atitude em relação às vozes, então a psiquiatria tende mais a seguir. 3. Tabela 2. Questionário sobre ouvir vozes. O roteiro de entrevista de Maastricht. O questionário foi elaborado originalmente como uma ferramenta de trabalho para obter informações de pessoas que ouvem vozes. Provou ser muito útil em obter um retrato mais completo das experiências compartilhadas por ouvidores de vozes, e os resultados foram posteriormente utilizados para desenvolver uma gama de estratégias de sucesso que pudessem ajudar os ouvidores de vozes a lidar com as suas próprias experiências. Como resultado da utilização do questionário, descobrimos que, além do seu valor para a pesquisa, ele também mostrou ser uma boa forma para iniciar o processo de exploração da experiência de indivíduos que ouvem vozes, e como um meio de desenvolver confiança nos trabalhadores com saúde mental, que querem trabalhar com ouvidores de vozes. É importante enfatizar que o questionário foi desenvolvido por ouvidores de vozes, em parceria com profissionais de saúde mental, considerando estas pessoas como especialistas e parceiros integrais no processo para encontrar soluções para as dificuldades ocorridas nesta experiência. Uma das descobertas mais significantes que fizemos foi de que havia algumas pessoas que ouviam vozes, mas que não tinham problemas com elas. Essas pessoas conseguiam lidar com as suas vozes
Isso foi algo que geralmente se desconhecia dentro dos serviços de saúde mental, o que não é surpresa, já que eles não conseguiam perceber que estas pessoas podiam lidar com o seu problema. A próxima coisa que tentamos descobrir foi porque algumas pessoas conseguiam lidar com a experiência e outras não. Novamente perguntamos às pessoas que eram mais capazes de dar as respostas, os próprios ouvidores de vozes, inclusive pacientes psiquiátricos e igualmente importantes, pessoas que ouvem vozes e que nunca tinham precisado procurar os serviços de assistência psiquiátricos. O que descobrimos foi que aquelas pessoas que são incapazes de lidar com suas vozes também não eram capazes de lidar com os eventos traumáticos que estão na raiz da sua experiência de ouvir voz. Outro princípio importante sobre o trabalho do movimento de ouvidores de vozes é que certificamos de que as formas de ajudar que desenvolvemos foram organizadas pelos próprios ouvidores de vozes e em parceria com os profissionais. Acreditamos que isso tem sido um dos fatores mais importantes no sucesso da nossa abordagem. Isso significa que no movimento de ouvidores de vozes, todos, pessoas que ouvem vozes, trabalhadores, familiares e amigos, são todos considerados especialistas nas suas próprias experiências. O que pretendemos quando dizemos isso é que vemos primeiro como pessoas, segundo como parceiros iguais, e terceiro, todos com valores diferentes, porém um conhecimento mutuamente valioso para oferecer. Isso pode ser tanto pelas experiências vividas como ouvidores de vozes, ou por ter convivido como amigos, ou trabalhando com eles. Ao desenvolver o nosso trabalho desta forma e por ser aberto às ideias e interpretações de todos, nós chegamos à conclusão que é muito importante tentar entender o significado e a significância das vozes para a pessoa. O que elas estão tentando nos dizer. Podemos dizer isso com alguma confiança, porque conhecemos muitas pessoas ouvidores de vozes que se recuperaram da pressão provocada pelas suas vozes. Marius Home e Sandra Escher, em conjunto com muitos pesquisadores e redes de ouvidores de vozes em todo o mundo, têm realizado pesquisas nos últimos 22 anos. Marius fala do trabalho. Esta pesquisa mostra que devemos aceitar que a voz existe. Também devemos aceitar que não podemos mudar as vozes. Elas são incuráveis. Da mesma que é impossível curar um canhoto. As variações humanas não estão sujeitas à cura, somente para lidar com a experiência. Logo, ao ajudar as pessoas a lidarem com as vozes, não deveríamos sujeitá-los a uma terapia que não funciona. Deveríamos permitir que as pessoas decidam por elas mesmas o que ajuda ou não. Leva tempo para as pessoas aceitarem que ouvir vozes é algo que pertence a elas. Enquanto isso, Sandra Escher organizou conferências anual para ouvidores de vozes e profissionais e usa as suas habilidades jornalísticas para divulgar nos jornais, revistas e mídia eletrônica, objetivando abrir a discussão em toda a sociedade sobre o que as vozes significam e tentar gerar mais tolerância e compreensão das pessoas que estão aflitas por esta experiência. Seu interesse particular é a experiência de crianças que ouvem vozes e em 1993 ela organizou uma conferência especial em Amsterdã para 27 crianças e seus pais, todos que entraram em contato após verem a cobertura da imprensa. A conferência aconteceu e achei de forma bem imaginativa no zoológico da cidade. E o sucesso do evento levou a Sandra a conduzir um projeto de pesquisa explorando a experiência particular
das 80 crianças que ouviam vozes. O projeto iniciou em 1995 e foi finalizado recentemente. Vê a seção sobre crianças que ouvem vozes. Existem agora redes de ouvidores de vozes e grupos de apoio ativos em 21 países. Um número crescente de pesquisadores profissionais, pessoas que ouvem vozes e familiares foram influenciados por essa abordagem, baseado na experiência, e têm se envolvido em pesquisa, treinamento e todas as formas de suporte. A premissa básica é de que as vozes estão relacionadas e são influenciadas pelas experiências de vida do ouvidor de voz. Um resultado importante desta abordagem experimental é que números crescentes de ouvidores de vozes têm descoberto suas próprias habilidades para a recuperação. Um resultado importante desta abordagem experimental é que números crescentes de ouvidores de vozes têm descoberto suas próprias habilidades para a recuperação. 4. Por que ouvir vozes? Nós reconhecemos há muito tempo a inadequação em restringir o alcance das experiências psíquicas, como visões, sensações táteis e outras experiências sensoriais, ao termo restrito de ouvir vozes. É essencialmente um problema de linguagem e se substitui os termos patológicos utilizados na psiquiatria, como alucinações, ilusões e psicoses, por algo mais fortalecedor. O termo ouvir vozes tem a vantagem de ser reconhecido, já que é usado com frequência pelas pessoas. É um termo direto e neutro, fácil de adotar. Estamos interessados no alcance amplo do fenômeno e, no momento, tentando reconstruir a psicose. Da mesma forma que temos com a palavra alucinação auditiva, embora não seja uma tarefa fácil. Também é importante lembrar que termos como alucinações e ilusões se baseiam no julgamento de valor feito por psiquiatras e certamente não são descritas clínicas dos estados da mente ou sintomas de uma doença. Por exemplo, a crença de uma pessoa pode ser a ilusão da outra. É difícil determinar o que é verdade, já que os termos são aplicados seletivamente. Por exemplo, crenças falsas de respeitados cientistas são raramente chamadas de ilusões. Segundo, geralmente outros motivos são aplicados para justificar o uso de descrições como ilusões e alucinações, tais como baixas, desvalorizadas ou situação social desagradada, ou devido às ansiedades e preocupações daquelas pessoas em torno das pessoas com uma experiência diferente. Terceiro, não existe diferença como as pessoas normais formam as suas imaginações e crenças, e a forma como aqueles que foram diagnosticados como esquizofrênicos constroem as suas alucinações e ilusões. Os psiquiatras que usam termos como alucinações e ilusões nunca consideram a importância da história de vida de uma pessoa que tem estas experiências ou crenças. Pesquisa recente mostra que as chamadas alucinações auditivas de pacientes psiquiátricos são significantes e fazem sentido em termos de suas vidas e como elas superam. Amém. Bem, pessoal, vamos ficar até aqui, né? A gente leu até a página 33. Aí na próxima a gente começa a ler da página 34. Bem, pessoal, foi uma boa leitura, né? Ele fala uma leitura que ouvir vozes não tem cura, né? E que a gente tem que entender isso, né? E eles tentam fazer com que as pessoas que ouvem vozes tentam lidar melhor com as suas vozes, né? Se sentir melhor também, né? Enfim, meus amigos, esse som que talvez você possa ouvir aí não é daqui de casa, é da rua, sabe? É um som que é da rua, não é daqui de casa. Enfim, meus irmãos, foi uma boa leitura e
Estou muito ansioso para ver mais sobre esse livro. É um livro muito bom, excelente. Talvez eu pesquise mais sobre livros como esse para trazer para o canal, para pessoas como nós, né? Vai ser bem interessante, né? A gente lê livros de psicólogos, psiquiatras, falando sobre esquizofrenia, né? Sobre síndrome do pânico, sobre ansiedade. Vai ser bem significante, né? A gente vê isso, né? Vai ser muito bom. Enfim, meus amigos, foi uma boa leitura. E até o próximo vídeo, né? Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho. E até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre a campanha do livro de João, né? A gente vai ler um texto, né? Eu vou tentar explicar um pouquinho. E a próxima leitura vai ser de novo sobre o livro de Paul Beck, né? Voz Interior. E depois que eu terminar de ler esse livro, eu vou pesquisar outro livro falando sobre isso para a gente ler, né? Estou pensando também em trazer livro de ficção, né? Que eu gosto. Enfim, até a próxima leitura e fiquem com Deus e tome seus remédios, façam suas terapias e não desistam, né? E até a próxima leitura, tá? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e tchau!